Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. E tem surgido muitas dúvidas referente à transmissão ao vivo, né? A lives, como eu tenho feito. Muita gente tem dúvidas, né? Por nunca ter realizado e agora, por causa desse caos, por causa desses momentos complicados que estamos vivendo, tem sido uma demanda muito grande de perguntas e eu estou tentando gerar bastante tipo de informação aqui no canal referente a esse assunto para tentar ajudar vocês, para tentar tirar as dúvidas aí e todo mundo se ajudar. É um momento bem complicado e eu adaptei a nossa produtora aqui e transformei ela num estúdio de gravação, né? Num estúdio para transmitir tanto cultos online, né? Quanto gravações de mensagens e EAD. E eu quero mostrar para vocês passo a passo como eu montei, os equipamentos que eu utilizei e de alguma forma tirar algumas dúvidas aí que sempre aparecem aqui no canal referente a esse tipo de assunto. Então, exatamente aqui o que a gente está vendo é um dos cenários que eu montei para atender algumas demandas de lives, né? Alguns pastores têm vindo aqui e nós estamos usando esse cenário aqui para gravar essas lives e eu vou mostrar agora passo a passo os equipamentos que eu estou utilizando. Eu estou utilizando dois LEDs da Yangnu, né? São os LEDs RGB, que você consegue escolher as cores. Eu estou usando um para fazer uma iluminação no fundo, criar um cenário que é esse um pouco mais roxo e esse um pouco mais azulado aqui, mas ele faz uma espécie de recorte e cria também um ambiente diferenciado. E como Keylight, eu estou utilizando uma iluminação ATEC, o modelo ATEC 1000. É uma lâmpada bem interessante com octa para deixar uma luz bem difusa, bem suave, para usar como a luz principal. E eu aproveito esses LEDs para fazer esse recorte, criar um ambiente colorido, um ambiente um pouco mais agradável de assistir. Eu aproveitei aqui, né, o meu sofá que eu uso para atendimento, que eu atendo casais, e estou usando ele como uma espécie de poltrona, porque em alguns casos é uma pessoa só falando, em outros casos rola um bate-papo, então eu coloco duas pessoas aqui, ou eu contraceno com alguma outra poltrona para fazer uma conversa, um talk, alguma coisa desse estilo, tá? Bom, para equipamento de gravação mesmo das lives, eu estou utilizando duas câmeras Sony A7 III e as lentes que eu estou utilizando é uma 85 bahts, que é no caso dessa, que vai fazer uma imagem com close, e também outra 7 III com uma 25 bahts, que ela faz uma imagem um pouco mais aberta, mostrando de frente como se fosse a câmera principal. As duas câmeras estão ligadas na tomada, eu deixo bateria dentro delas, óbvio, para elas se ligarem, e em nenhum momento eu utilizo gravação nas câmeras. E eu coloco ela sempre no modo vídeo, porque se você for usar algum outro tipo de função, né, na câmera, você não vai estar utilizando a saída limpa dela, você está exportando esse monitor, né? Então a ideia da gravação é a gente aproveitar as câmeras só para captar as imagens e o restante dos cortes a gente vai fazer direto pela placa. As duas câmeras estão ligadas com um cabo de 5 metros HDMI para micro HDMI, que é a saída da câmera. Eu coloquei uma espécie de blackout, aqui a gente tem uma janela muito luminosa, porém ficou um pouco pequena, está vazando essa luz aqui. Eu pretendo comprar o quanto antes mais um pedaço desse blackout para a gente não ter nenhuma interferência de luz externa e trabalhar só com essa luz dentro do estúdio. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o áudio, né? Eu coloco um lapela no palestrante. A gente está utilizando essa versão da Sennheiser, que é um microfone excelente. Então eu coloco isso no palestrante e aqui a gente recebe o sinal, né, do que ele estiver falando, né, com o microfone lapelado nele, sem fio. E o bacana dessa mesa, eu consigo conectar dois lapelas, né, ou duas entradas de microfone independentes. Depois a gente vai entrar na parte do software e eu vou mostrar exatamente como é que isso funciona. Mas a gente tem duas entradas, além das 4 entradas de áudio HDMI. Bom, agora aqui nesse momento, né, a gente já tem a visão das duas câmeras apenas cortando aqui. Então câmera 1, essa câmera um pouco mais aberta, e a câmera 2 pegando o close, como eu tinha comentado, né, já do jeito certo. E como que eu estou recebendo essa imagem no computador? Através desse cabo USB plugado direto no meu MacBook. Eu estou utilizando o próprio QuickTime aqui do Mac para uma nova gravação de vídeo, de filme, nova gravação de filme. Ele já reconhece pela entrada, então se eu optar aqui, ou a câmera do FaceTime ou
gravar alguma coisa do Apple TV ou direto da Blackmagic. E o áudio também, eu selecionei o áudio da Blackmagic, que é essa placa. Então, quando você pluga essa placa no computador, ela entra como webcam, você não precisa de drive, você não precisa de nenhum outro tipo de funcionalidade para ela trabalhar perfeitamente. Se você quiser importar o áudio de uma placa, uma interface de áudio, no caso aqui a gente escolheria a interface que você tem plugado no seu computador, mas como a gente já vai mixar tanto áudio como vídeo nessa placa, então não tem problema nenhum, tá? É que se eu colocar para gravar aqui, esse material vai ser gravado em seu HD, não está fazendo nenhum tipo de transmissão. E para fazer uma transmissão é um processo bem simples, né? A gente só precisa, sem nenhum software, eu simplesmente coloco transmitir ao vivo, ele já abre a opção para transmitir, coloco o título que eu quero, né, da live que eu for fazer, coloco o título, se eu quero fazer programado para ele exibir em outro momento, não é o caso agora, e eu coloco mais opções, né, aqui na parte da webcam, e eu seleciono tanto a entrada de vídeo como Blackmagic, que é o sinal que está vindo da placa, como o áudio também vindo da Blackmagic, que aí com isso tudo que eu mixar, tanto de cortes de vídeo como de áudio aqui dessa placa, é o que vai direto para a transmissão, ok? Então, próxima, aqui ele vai selecionar uma miniatura, se você quiser utilizar essa, se você quiser utilizar alguma outra, não tem problema nenhum, e eu clico em transmitir ao vivo, e a partir desse momento, está iniciando a transmissão, e a partir desse momento, entre câmera 1 e câmera 2, tudo que a gente está cortando aqui, o pessoal já consegue receber nos seus computadores, nos seus celulares, esse sinal que a gente está fazendo a transmissão. Então, vou encerrar essa transmissão aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o próprio software dessa mesa, que isso é bem interessante. Então, eu clico para iniciar o software. Então, eu posso fazer o corte das câmeras tanto, né, na mesa aqui manualmente, como direto no software eu consigo realizar. Aqui a gente tem uma pré-visualização, então essa mesa não tem um multi-preview, né, que você consegue ver as 4 câmeras na mesma tela. Mas se você utilizar a saída HDMI no monitor que quiser utilizar uma pré-visualização, o que estiver saindo no monitor eu consigo visualizar, né? Você consegue setar essa opção e quando efetuar o corte mesmo, o que vai para o cabo USB é o que vai ser transmitido. Então eu consigo pré-visualizar uma câmera que eu escolher entre 1 a 4 aqui no meu monitor, e quando eu efetuar o corte, a imagem que vai ser a final, né, o que vai estar sendo transmitido, vai ser a imagem do cabo USB. Então isso é bem legal, tá? Aqui também você tem as opções de escolher o tipo de corte, tudo certinho. E uma outra coisa legal que a gente tem aqui é a inserção de mídias. Então eu posso, tanto vídeo como imagem, eu posso importar aqui, por exemplo, vou importar uma imagem de abertura antes de iniciar a nossa live. Então eu arrasto aqui, e aí nesse momento, quando eu selecionar a tecla Still, vou transmitir aqui, só para vocês terem uma noção do que a gente está fazendo. Nova gravação de filme. Quando eu colocar câmera 1, câmera 2, se eu clicar em Still, vai ser a imagem. Então, por exemplo, você pode deixar o logo da igreja antes de começar a transmissão e tal. Então você tem esse recurso. Ou um próprio vídeo, eu não sei exatamente como funciona, eu ainda não testei. De repente a gente pode utilizar aí uma contagem regressiva. E que é muito bacana também nessa mesa é na parte de áudio. Então aqui a gente tem um controle total de tudo que entra e tudo que sai. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem 4 entradas de áudio que eu posso habilitar ou não. Se eu habilitar essa entrada, ele acaba ativando aqui, ó, na minha placa. Deixa eu desativar, ativando, ativar as 4 entradas. E qual que é a função disso? O sinal HDMI que vem das câmeras, eles pode vir tanto áudio como vídeo. Então se tiver um microfone, se você quiser pegar, por exemplo, tem uma câmera no meio da galera, quiser pegar o áudio ambiente da galera, você pode deixar um microfone na câmera e mandar esse sinal áudio e vídeo aqui, e você também mixar, além do áudio que você está vindo em linha, né, que seria esse áudio aqui, você pode mixar com o áudio
que vem das câmeras. Então você pode colocar um pouco de ambiente para não ficar aquele ar tão seco e fica bem interessante. Você pode trabalhar em pan, você tem aqui opção de equalizador, né? Então mix, então você tem graves, médios, agudos aqui, tudo certinho, cortando as frequências. Você tem um dinâmico, né? Que seria a parte de compressor, então você pode utilizar um compressor, e também gate, você pode trabalhar com um corte de frequências assim para não ficar aquele chiado o tempo todo, ou quando parar de entrar um áudio razoável no microfone, ele muta o microfone automaticamente para não entrar um chiado e não entrar um áudio indesejado, tá? E você tem como mixar isso do jeito que você quiser, e essa é a saída master. Então a gente trabalha a saída master sempre no 0 e não deixa clipar isso de jeito nenhum. E além de todos os equalizadores que a gente tem nas entradas, na saída também a gente pode habilitar isso e ter um controle legal aqui de áudio. Então essa placa oferece um mixer muito bom digital aqui, que dá pra gente fazer muitas coisas interessantes. Então galera, foi assim que eu transformei aqui a nossa produtora em um estúdio de gravação para atender essa demanda assim de urgência de muitas igrejas, de vários lugares assim que estão precisando de transmissão ao vivo, para não deixar morrer aí o que está acontecendo, né? Todo o investimento aí de anos, de repente a gente não sabe por quanto tempo essas igrejas vão estar fechadas. De repente para você pode ser uma opção bem legal aí, pensar nisso, né? Em fazer coberturas para transmissão ao vivo. Hoje há uma demanda muito grande para esse tipo de produção, e não que antigamente não tinha, mas agora vai ser talvez o grande foco desse ano. Mesmo passando esse problema, muitas pessoas ainda vão correr atrás disso. Então eu acho bacana você se preocupar, de repente investir ou numa placa como essa, ou tem outras opções no mercado, tem da Holland, tem outras marcas bem legais, né? Se você não quiser fazer o corte ao vivo, ou se você quiser fazer através de OBS, que é um outro software que ele faz isso virtualmente, então você espeta as duas câmeras em duas interfaces de captura, né? Placas de captura, e você consegue fazer o corte da mesma forma que a gente está fazendo assim através do OBS. Então uma opção também interessante, exige um pouco mais de processador, tal, porque aqui todo esse processamento de vídeo está vindo pela placa, mas é uma opção aí interessante para você tentar resolver essa demanda aí de urgência. Espero ter ajudado de alguma forma, espero que vocês gostem aqui do meu estúdio, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!